A Super Nana voltou, ela esteve aqui na semana passada, né? E a gente adorou o bate-papo e choveu de perguntas e ela está aqui de volta, obrigado. Eu que agradeço. E eu sei assim que bombou o WhatsApp, muitas Pois é. mães mandando mensagem, né? Muitas perguntas, muitos pais e mães achando super interessante a gente abordar esse tema, né? Que a princípio sempre traz um pouquinho de medo, tabu. E como é bom a gente poder falar sobre isso de uma maneira mais tranquila. Exatamente, né? E olha só, nós estamos assim com várias perguntas, então nós vamos começar a responder, principalmente. Na semana passada a gente ainda já comentou a respeito dela e a Maria Alice ainda está com uma dúvida, né? Que talvez assim, ou ligou depois, né? Então, mas vamos responder. Mas vou fazer diferente. Vamos O que fazer. vocês acham? Isso mesmo, pode O se doutor em educação sexual e sexualidade é o doutor Ricardo. Exato, né? exato. Então acho que eu vou Ah. bancar a apresentadora hoje e Olha! iniciar as perguntas. Isso aí, isso aí. Licença, Fer. Isso aí. Tudo. Acho bacana porque aí a gente tem um olhar técnico, né, sobre o assunto e ninguém melhor do que você. Ah, vamos lá, a gente vai interagindo aqui. Isso, olha lá, a Maria Alice perguntou assim: como e quando nós podemos falar sobre sexualidade com as crianças? A gente até fez um comentário Sim, semana passada. a gente fez né? sim, né? Eu diria assim, ó, Maria Alice, quando a gente vai falar sobre a temática da sexualidade, eu acho que desde sempre, eu acho que desde quando a gente pensar realmente que a criança, talvez ela pode surgir com uma curiosidade, aproveita esse momento para você conversar. E a gente deu dicas de vários livros que você pode, de uma certa forma, que a gente chama de educação sexual formal, levar esse material para discutir com seu filho, né? Então, eu sempre digo assim que não tem uma data, uma idade específica, né? Que você pode conversar desde sempre, né? Desde do primeiro momento com a criança. Mas o importante é que você esteja disposta a essa educação sexual que a gente chama de formal, para que você leve esse assunto de forma sadia, sem tabus, né? Que eu acho que é isso que é importante, né, Nana? Exatamente. Inclusive, a Joana faz uma pergunta bem parecida, mas ela coloca assim: o que e quando conversar sobre a Eu sexualidade já com ia as falar crianças? sobre isso agora. Todo mundo fala de sexualidade, mas a gente não fala o que eu falo. Pois. Né? Que forma que eu vou falar o sexo? Então, eu acho muito interessante, né, quando a gente vai falar sobre isso e realmente quando a gente vai lidar com essa questão, né, de o que falar, eu acho que depende muito da faixa etária da criança. E quando a gente está falando, quando a gente dá dicas aqui, a gente precisa pensar que a educação sexual, ela deve acontecer na primeira instância na família. Então, a família ela vai saber o melhor jeito, a família ela vai saber a melhor maneira de se comunicar. Então, só que eu acho que a gente não deve ir além, né, Nana, do que a criança perguntou. Porque, às vezes, o que é que acontece? A criança faz uma pergunta, um exemplo que eu tive, né, uma vez aqui, até com a Fernanda, uma mãe escreveu perguntando assim, que ela ficou desesperada e o marido também, porque eles estavam tomando banho e a criança perguntou por que o pipi dela era menor do que o do pai. E a família ficou apavorada, assustada, e elas poderiam, da mesma forma que o braço é maior, né, o pênis também é maior, né? Então, isso aqui é uma questão que envolve, talvez por ser uma questão voltada para a sexualidade, tem um certo tabu. Então, eu acho, responda aquilo que realmente é essencial para a criança, né? O termômetro é sempre a curiosidade da criança. Lembrando, gente, que não precisa ter uma aula sobre Sim. isso. Não vai ser assim, ó, toda quarta-feira a gente vai sentar e falar sobre educação sexual. Não, é na naturalidade, é com as coisas do dia a dia, com o corriqueiro. E daí, na semana passada, a gente falou muito da importância do reconhecimento corporal. Sim, isso é fantástico. Então, quando a criança ela aprende a nominar as partes do corpo, conforme ela vai sentindo essa necessidade, ela vai conversando com os pais de uma maneira tranquila, serena, Sim, natural, com certeza, sim. sem aquele medo. Porque o medo é nosso, é dos adultos, Sim, né? É dos pais. E aí, uma dúvida. Apelido ou não? Olha, igual nós falamos, até nós comentamos, Eu assim, lembro, semana o passada. apelido, ele pode existir sim, porque eu acho que faz parte até do imaginário da criança, eu tratar lá meu Apelido ou pipizinho, não? a borboletinha, mas é muito importante que os pais também lidem e apresentem um nome científico, porque na escola ele vai aprender o nome científico. Que é Entendi. bacana. Conforme a gente vai saindo ali da primeira infância,
a gente já vai tratando isso com o nome normal. Entendi. Né? Para ficar uma coisa mais carinhosa, mas ao mesmo tempo natural, você saber falar os nomes. Ô, Nana, e já que você fez ainda esse questionamento, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é legal você começar e depois eu complemento. Que você falou dessa necessidade do corpo e tal, né? E aí a Jaqueline pergunta assim, mas isso não é instigar a criança sexualmente? Não. Porque a partir do momento que eu estou nominando as partes do meu corpo, eu estou ensinando o reconhecimento corpóreo. Né? Eu não estou falando de um lado sedutor, erótico, eu não estou sensualizando nada. Eu estou explicando, né? Os meus peitos, os meus seios, né? Os peitos para os meninos, os seios para as meninas. Né? Que eu acho que isso é importante, a gente lidar isso com muita segurança. Até na hora do banho também. Ó, agora a gente vai lavar, né? O pênis, o pipi, e por aí vai. É de uma maneira muito tranquila. Sim. E eu gosto também, Ricardo, de sempre assim, quando as mães questionam a respeito do toque. Qual que é a diferença de um toque com cuidado, o toque materno, o toque ali que está ajudando na hora do banho, de um toque que é indevido? Sim. Então, quando a criança sabe nominar e reconhecer o seu próprio corpo, epa, aqui não. Né? Porque ela sabe disso, porque já foi falado com naturalidade. Então, a gente precisa, o medo, lembrando, o medo é nosso. Né? O nosso corpo é a nossa casa. Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, de cada pedacinho como um cômodo lá da nossa casa, não vai funcionar. Sim. E olha só, e deixa eu dar um recadinho, até coloca aqui para mim. Papai, mamãe que estão assistindo aí, olha, tem pesquisa, isso é científico. Trabalhar com a criança desde muito cedo a questão da sexualidade, ao contrário de se pensar que a gente vai estar incentivando a essa sexualidade precoce, não, nós estamos ajudando a criança a entender o seu próprio corpo, né? Então, isso é muito, a gente precisa deixar isso claro, né? Que eu acho que é fundamental. Então, muitas mães perguntaram, né, a questão de ficar nu na frente do filho, tomar banho na frente do filho. Aí aí a minha pergunta vai um pouco mais além. Não é só a mãe, mas eu acho que a maior dificuldade seria o pai. Pai, pode tomar banho com a menina? O que você acha, Ricardo? O que você pensa? Eu penso assim, que na verdade alguns pais se assustam com isso porque não vivenciaram essa realidade. É uma de tomar questão banho. mais cultural também, isso, né? Também. E quando, existem estudos, inclusive, existe estudo comprovando que quando a criança tem essa intimidade de tomar o banho, isso aumenta a afetividade, o relacionamento entre eles, e isso depois, na adolescência, eles vão ter muito mais acesso a esses pais do que aqueles que não convivem, né? Então, isso é muito importante. E o que vale a gente ressaltar, né? Então, a primeira infância, esse banho junto, essa brincadeira, porque a criança está entendendo aquilo como um momento de descontração. Fica natural porque ela está vendo as diferenças do corpo dela com o dos pais. Então, ela introduz isso dentro dela de uma maneira mais tranquila. O que é bacana? Começou a passar daquela primeira fase da infância, é legal a gente ensinar o quê? A privacidade daí. Então, daí, para com esse banho juntos e começa a ensinar, ó, a partir de agora, né? É privacidade. Sim. Bate na porta do banheiro antes de entrar. Né? Às vezes você está lá no banheiro fazendo alguma situação, a criança acha que é tão natural e daí a gente tem que explicar o quê? O limite. E o limite do respeito do meu corpo, primeiro, para que eu tenha respeito ao corpo do outro. Que daqui a pouco esse amiguinho vai posar na casa de um outro amigo, se na casa dele é natural tomar banho e sair nu, sim. Já pensou? Na casa do amiguinho ele vai fazer a mesma coisa. E se o sistema familiar lá for diferente, ele vai ficar constrangido por uma coisa que é natural na casa dele. Então, quando a gente entra num consenso, pensando sempre o quê? Qual que é o meu limite? O que eu quero para mim e o que eu quero para o outro? A gente entra num sentido de respeito, de não violar nem o meu e nem o do outro. E a partir disso, a criança vai entender que todas as vezes que alguém estiver ali mexendo com ela, epa, o meu limite passou do limite. Sim, exatamente. Né? Acho que isso é muito importante. Não, olha, nós estamos com muitas perguntas, mas quero agradecer mais uma vez a sua participação. Foi uma delícia, né, esse nosso bate-papo. E muito obrigado mesmo. Agradeço eu também. E muito obrigado a Moema pela nossa participação. Gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, né, Ricardo? Isso. Então, um beijo, tchau. Até amanhã.
Até Tchau. amanhã, não. Não, Ana Nana, não volta obrigado. amanhã. Mas um beijo, até semana que vem.